Olá, seja bem-vindo ao especial de Halloween desse canal. Ah, Larissa, mas o Halloween já passou faz tempo. Bom, alguém poderia argumentar com você que esse ano, principalmente nesse país, tem sido um Halloween o ano inteiro. Esse alguém vai ser eu? Eu não sei, mas é um argumento bom. Fique então com 15 filmes clássicos de terror esquecidos no churrasco. O primeiro da nossa lista é Rebecca, a Mulher Inesquecível, de 1940. Rebecca é um horror gótico baseado no livro do mesmo nome, escrito por Daphne du Maurier, e o único filme do Hitchcock a ganhar um Oscar. O filme é sobre uma moça que, trabalhando como dama de companhia de uma mulher rica e extremamente inconveniente, conhece um viúvo rico e bonitão na Riviera Francesa, interpretado por um dos meus maiores crushes do cinema, o Laurence Olivier. Me julguem, eu tenho crush em atores mortos há muito tempo. Eles se apaixonam e se casam, mas quando eles vão para a mansão dele na Inglaterra, ela tem problemas em se adaptar como uma senhora de uma propriedade daquela. E os fantasmas dele do passado, principalmente relacionados à mulher falecida dele, acabam por corroer o casamento do casal aos poucos, assim como os ciúmes da governanta da casa, que era muito fiel à falecida esposa dele. É o meu favorito do Hitchcock. O próximo filme é Os Inocentes, de 1961, que é baseado na novela do Henry James, A Outra Volta do Parafuso, que inspirou adaptações muito boas como A Maldição da Mansão Bly e os outros, e adaptações muito ruins como Os Órfãos, desse ano. Mas essa adaptação, a de 61, é imbatível e é um dos meus filmes preferidos de todos os tempos e um filme ótimo para assistir de madrugada sozinho. O filme conta a história de uma governanta, filha de um ministro religioso, que é contratada para ficar com os órfãos Miles e Flora em Bly, uma propriedade afastada no interior da Inglaterra. Eles são crianças encantadoras, mas a governanta começa a desconfiar, depois de alguns eventos sobrenaturais, que as crianças estejam sofrendo influência e de alguns empregados da propriedade que já faleceram há algum tempo, e que essas influências sobrenaturais estão tentando corromper as crianças. Os fantasmas são reais ou são coisa da cabeça da governanta, que tem todo um histórico de repressão? Assista o filme e veja. Eu tô pensando em fazer uma review detalhada desse filme, porque ele tem várias conotações diferentes e várias interpretações diferentes. E eu gostaria de trabalhar como que isso se relaciona dentro da história, ao longo da história. Se você quiser que eu faça isso, deixe um comentário aí. O próximo filme da lista é Dragon Week, de 1946, que é mais um horror gótico. Vocês devem perceber que eu gosto muito de horror gótico. Dessa vez estrelando um dos maiores mestres do cinema de horror da Era de Ouro de Hollywood, o Vincent Price. Nos Estados Unidos, a filha de um fazendeiro do interior é convidada por Nicholas Van Ryn, um parente distante, para viver em sua mansão e ser a governante de sua filha. Chegando lá com muitas esperanças e muito animada em viver em uma mansão daquela, uma vida diferente da que ela vivia, a Miranda logo percebe que os Van Ryn são um pouco esquisitos, a relação que eles têm com a filha, que é muito distante, é meio bizarra, e a relação dos pais dela também, entre eles, é meio bizarra. Até que a esposa morre de um jeito meio misterioso, depois de uma doença muito rápida, e o viúvo não gasta muito tempo não em desposar a governanta. Além disso, Nicholas começa a enfrentar uma revolta dos inquilinos ali da sua propriedade, que trabalham a terra e tal. E a situação rapidamente começa a sair de controle. Além disso, o que ele faz na solidão do quarto dele no sótão? Assista o filme para descobrir. Nosferatu, de 1920. Esse filme é a primeira reprodução da obra de Bram Stoker, o Drácula, mas é uma reprodução não autorizada, então vocês podem ver que todos os nomes da história, até o nome do conde, são trocados. Esse filme praticamente lançou o gênero de vampiros no cinema. E o seu jogo de luz e sombras, que o torna uma joia do expressionismo alemão, são uma experiência cinematográfica imbatível. Aqui não há vampiros charmosos e românticos, só o medo.
Infelizmente, a mudança de nomes ali não foi suficiente para acalmar o espólio do Bram Stoker, que ficou puto. E não só processou a produção do filme, levando eles à falência, mas mandou destruir todas as cópias do filme. Felizmente, alguém salvou uma das cópias que já tinha sido reproduzida na Europa e foi sendo copiada ao longo dos anos, se tornando imortal como vampiro. Hoje é disponível até aqui no YouTube, eu vou tentar deixar o link na descrição. Drácula, de 1931. Depois do escândalo que a criação do Bram Stoker enfrentou na sua entrada do cinema com o escândalo do Nosferatu, a família Stoker cedeu os direitos da obra para a Universal para tentar administrar melhor as tentativas de adaptação. E ainda bem, porque disso nasceu esse clássico do cinema com o Bela Lugosi, que criou a imagem desse Drácula charmoso e seduzente, mais pra frente gerando adaptações muito boas e muito ruins da história do vampiro. Além da criação dessa relação macabro-sexual que tem a figura do vampiro no nosso imaginário popular hoje. Sério, olhem esse homem. O Gabinete do Dr. Caligari, de 1922. Outra joia do expressionismo alemão, aliás, nada como expressionismo alemão para fazer você sentir medo da forma mais primitiva possível. Esse filme me presenteou uma história maravilhosa beirando o surrealismo e outro dos meus crushes já mortos, o Conrad Veidt. Esse filme, embora esquecido por muito fã de horror hoje, foi pioneiro trazendo recursos que não tinham no cinema da época, como o plot twist ou a reviravolta no final, o narrador não confiável e a história moldura. Com todos os efeitos que a gente tem hoje em dia, às vezes é difícil reconhecer o impacto do filme na época, mas é inegável que ainda hoje ele retém muito da sua magia, se você for aberto à experiência. A trama conta a história de Francis, que conta para um velho como a vida dele e do seu vilarejo foi afetada pela chegada do misterioso Dr. Caligari e do seu show envolvendo um sonâmbulo, o Cesare, que estava adormecido há 23 anos e era reanimado apenas pela hipnose do Dr. Caligari, se tornando servo dele. Depois que uma onda de assassinatos começa a acontecer no vilarejo, o Francis começa a desconfiar que o Cesare é o responsável por esses assassinatos, a mando do Dr. Caligari. Esse filme reflete plenamente o clima de desesperança e de desconfiança à autoridade presente na Alemanha pós Primeira Guerra Mundial e pós Tratado de Versalhes. A figura de autoridade aqui é representada pelo Dr. Caligari. É um filme que vale muito a pena e também tem no YouTube, eu vou tentar deixar na descrição. O próximo da lista é A Aldeia dos Amaldiçoados, de 1960. Num belo dia, numa vila do interior da Inglaterra, todos os moradores desmaiam na mesma hora e ficam desmaiados por várias horas. Do nada, algum tempo pra frente, todas as mulheres do vilarejo parecem grávidas e acabam dando à luz crianças super inteligentes, frias e calculistas, com os olhos estranhos, os cabelos platinados e uma estranha conexão entre elas, além de serem muito manipuladoras. O que há de errado com essas crianças? Esse filme é uma das abordagens mais sutis para o medo da Guerra Fria e a paranoia anticomunista que, apesar de estar ocorrendo nessa época, nos anos 60, com bastante força, hoje em dia, por menos incrível que pareça, ainda está forte. Tem vários cenários políticos por aí. Talvez seja um momento perfeito para ver esse filme, ou ler o livro no qual ele foi baseado, de Midwich Cuckoos. Não vejam os remakes, por favor. Ah, e uma curiosidade. O menininho que participou dos Inocentes fazendo Miles também fez esse filme. Sangue de Pantera, Cat People, de 1942. A história segue Irena, uma estilista sérvia vivendo em Nova York, que conhece, se apaixona e casa com Oliver, um arquiteto. Só que a felicidade do casal é ameaçada pelo pânico que a Irena sente de intimidade, porque tem uma maldição lá do vilarejo dela que cai sobre todas as mulheres do povoado, na qual toda vez que elas sentem uma emoção muito intensa
na qual toda vez que elas sentem uma emoção muito intensa, como paixão ou ciúmes, ela se transformaria em uma pantera e mataria quem estivesse por perto. Ou seja, se eles quisessem dançar o tango do diabo, ela acabaria virando bicho e matando ele. Neurose ou sobrenatural? O filme é muito inteligente pelo uso da maldição da Irena como uma metáfora para a repressão sexual dela e que muitas mulheres também sentiam na época e sentem até hoje, vamos ser bem sinceros. Além de uma reflexão muito boa sobre a rivalidade feminina, embora o final estrague um pouco disso, deixando filha da puta do homem impune, assim como a sementinha da discórdia. Mas não se desespere, nem todos os filhos da puta do filme saem impunes como no sistema judicial brasileiro. O Solar das Almas Perdidas, de 1944. Diferente da maioria dos filmes de casas assombradas da época, esse filme não coloca só o sobrenatural de uma forma vaga e metafórica. Aqui ele é mais literal, acompanhando os irmãos Roderick e Pamela, que cansados da vida em Londres encontram um solar no litoral inglês e resolvem comprá-lo. O filme conta a história da estranha atração que eles sentem pela casa e dos eventos ainda mais estranhos que eles começam a experimentar depois que se envolvem com Stella, a neta do antigo dono do solar, A Casa Maldita, de 1963. Esse filme, baseado no livro que deu origem à maravilhosa adaptação da Maldição da Residência Hill, apesar das marcas bem evidentes que ele tem dos filmes da época, como aquele drama e aqueles clichês exagerados, é um clássico sobre casas assombradas, mas que ao mesmo tempo tem uma pegada psicológica que faz pensar se realmente é o sobrenatural agindo ou é tudo culpa da imaginação de personagens influenciáveis. Na história, um antropólogo aluga uma casa supostamente assombrada por uns dias para criar um estudo sobre a presença de possíveis eventos sobrenaturais. Se juntam a ele o herdeiro da casa, Luke, e a Theodora e a Eleanor, que são duas mulheres que ele selecionou para participar do estudo. Logo na chegada eles descobrem o passado da casa, que é mergulhado em mortes trágicas e gente mergulhada em loucura, o que vai afetando os personagens de maneiras diferentes, principalmente a Eleanor, que é a mais sensível de todas. Circo das Almas, de 1962, que eu acabei de assistir. Nós seguimos no filme a Mary Henry, que sofre um acidente de carro em uma ponte com as suas amigas e acaba sobrevivendo sem nenhum arranhão, mas também sem nenhuma memória do incidente. Ela se isola então e se muda para outra cidade para trabalhar como organista de uma igreja, mas começa a desenvolver uma obsessão por um pavilhão abandonado e experiências esquisitas no lugar onde ela está hospedada, como pesadelos, dormindo ou acordada, com um homem com uma maquiagem muito estranha. É uma obra-prima dos filmes B dos anos 60, com uma reviravolta bem construída que deu origem a muitas convenções do cinema de horror. A Morta-Viva, de 1943. Antes do clássico do George Romero, A Noite dos Mortos-Vivos, popularizar o gênero de zumbi e os debates sociais e raciais intrínsecos à história dos zumbis, ele tinha conotações raciais muito mais explícitas, como evidenciados por A Walk to the Zombie. O filme segue uma enfermeira canadense que é contratada para cuidar da esposa do dono de um engenho de açúcar no Caribe. E as coisas parecem normais até que ela acorda de madrugada com o choro da esposa do patrão, vagando pela casa em uma camisola branca, o que a faz duvidar do seu diagnóstico de ser apenas uma doença mental. Após tentar tratamentos tradicionais, ela então leva a paciente ao local em que se pratica o voodoo com o intuito de buscar ajuda espiritual para a esposa do patrão. Mas isso acaba causando diversos eventos misteriosos. O filme fala muito sobre o colonialismo e os efeitos que ele continua tendo em uma sociedade criada pelo beneficiamento de uma etnia através do esmagamento de outra. Frankenstein, 1931. Seguindo a onda do Nosferatu e do Drácula, esse filme faz parte dos clássicos de horror da Era de Ouro de Hollywood. Agora recriando o conto do homem que brinca de Deus e cria vida em cores com mais horror que nos livros e dando mais destaque ao monstro.
Tanto é que o filme entrou para a história do cinema da mesma forma que o livro entrou para a história da literatura e trouxe a caracterização mais famosa da cultura pop para o monstro da Mary Shelley, além de muito dinheiro para a Universal, tanto que o filme conta com várias sequências, como a noiva de Frankenstein e o filho de Frankenstein. O Monstro da Lagoa Negra, de 1954. Criador e perpetuador de muito estereótipo do imaginário gringo sobre o Brasil e sobre a Amazônia, esse filme na verdade acaba sendo muito bom e até inspirou Guillermo del Toro na criação do Brilhante a Forma da Água. Com um quê de O Fantasma da Ópera, só que mais monstruoso, o filme acompanha um grupo de cientistas que procura fósseis na Amazônia e acaba encontrando a pata de uma criatura desconhecida. Como qualquer cientista que se preze, o grupo segue a evidência da criatura até a Lagoa Negra e tenta capturá-la a todo custo, o que obviamente resulta em morte e destruição. Contudo, a criatura acaba se afeiçoando pela única mulher da expedição e isso pode salvar as vidas de todos. Moral da história: não seja um cientista. Você vai ser tomado pela febre de conhecimento e acabar matando todos os que você ama, ou vai ter os fundos cortados e não vai poder defender o mundo de uma ameaça sobrenaturalmente terrível. Ou no melhor dos casos, simplesmente você vai se foder para publicar um artigo que ou vai ser sensacionalizado pela mídia, ou vai ser refutado pelos negacionistas da ciência. Simplesmente não seja um cientista de coração. Não tá valendo a pena, tá? É muita dor de cabeça. E o último da nossa lista é Repulsa ao Sexo, de 1965. Infelizmente dirigido pelo babaca do Roman Polanski, ironicamente tem um olhar muito bom sobre uma jovem que experimenta uma repugnância ao ato sexual e por possuir dificuldades com homens acaba se enclausurando num apartamento onde ela mora com a irmã e com o cunhado. Os problemas começam quando a irmã e o cunhado dela viajam de férias e ela começa a se sentir sozinha. O filme é muito bom, a estrela Catherine Deneuve, mas Roman Polanski vai se foder, seu estuprador de merda. Imbecil do caralho. É isso.